Olá, tudo bem? No século XVI, um médico e físico suíço-alemão chamado de Paracelso disse que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E é justamente por isso que eu sempre estou tratando aqui de temas envolvendo ali o açúcar, que ao mesmo tempo que é a nossa principal molécula orgânica de função energética, o seu uso em excesso a transforma em um dos principais venenos para a nossa saúde. E eu tenho trazido aqui, ao longo dos vídeos, ali efeitos inflamatórios, né, ação anticetogênica. Tenho falado ali dos riscos do excesso de açúcar para a saúde da pele, para a saúde do cérebro, os riscos ali para síndromes metabólicas, tá? E assim por diante. Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos ver como o açúcar alimenta o câncer e como o mesmo ajuda o tumor a crescer rapidamente e de maneira bem agressiva. Tá? Mas antes, vamos relembrar aqui alguns conceitos, como por exemplo, o conceito de câncer, né, que eu já tratei em outros vídeos, mas para quem não viu ainda e para outras pessoas, vamos aproveitar e relembrar aqui. Tá? Então, o câncer ele é uma doença de origem genética, multifatorial, que ocorre ali após um acúmulo de danos, né, genéticos, ou seja, mutações, em genes específicos que controlam ali o crescimento e divisão celular, que controlam o mecanismo de reparo e que controlam também ali o mecanismo de apoptose. Após o acúmulo, né, de mutações nessas regiões do DNA, ao longo do tempo, à medida que essa célula danificada vai se dividindo e vai gerando células filhas, chega um momento em que alguma das suas descendentes, né, com várias modificações genéticas ali, escapa ao controle do nosso corpo, né, o que caracteriza ali a neoplasia, e por ser uma neoplasia do tipo maligno, gera-se então o câncer. Então, o que acontece, né, é que o câncer ele se caracteriza ali por uma alteração, por várias alterações morfofisiológicas celulares, que faz com que esteja sempre ali se dividindo, que esteja ali com o metabolismo acelerado, pois é uma célula que não para de trabalhar. Né? E isso demanda um gasto energético, ou seja, a célula cancerígena precisa de muita energia. E a partir daí, ela passa a ter uma grande afinidade pela principal molécula energética, que é o açúcar. Tá? Então, o que ocorre ali é que uma célula cancerígena ela tem de 10 a 50 vezes mais receptores de insulina do que uma célula normal. E ela faz um uso tão grande do açúcar em seu metabolismo que o metabolismo do açúcar em uma célula cancerígena é 200 vezes mais rápida do que em uma célula normal. Tá? E aí vamos fazer uma pausa na célula cancerígena e falar um pouco agora, relembrar um pouco os processos ali de retirada dessa energia do açúcar. Tá? Então, o açúcar ele tem uma energia armazenada dentro dele, assim como as demais moléculas orgânicas ali, né, proteínas e gorduras, e quando as nossas células necessitam dessa energia que está dentro dessas moléculas orgânicas, elas são oxidadas, quebradas para retirada dessa energia e a liberação de CO2 ou gás carbônico. Esse processo se chama respiração. Tá? E essa respiração, que envolve ali a quebra da molécula, né? Nesse caso
do açúcar para a liberação de energia e gás carbônico, ele pode envolver ao seu final a presença do oxigênio como aceptor final de hidrogênio, e aí vai se chamar respiração aeróbica, aero de oxigênio, ou pode ser que a respiração leve à retirada de energia além do açúcar, liberação do CO2, sem a presença de oxigênio, e envolva a liberação de outras moléculas, como o etanol, né, como o ácido lático, por exemplo. Aí, neste caso, temos uma respiração anaeróbica, aero, sem oxigênio, anaeróbica, chamada também de fermentação. Se o produto que for liberado junto com o CO2 e com a energia for um álcool, respiração, fermentação etílica ou alcoólica, né? Se o produto liberado junto com o CO2 for o lactato, né, ou ácido lático, que gera ali a cãibra, né, nos nossos músculos, temos uma fermentação lática, tá? Então, no caso da célula cancerígena, voltando a ela consegue realizar os dois processos de respiração. A respiração aeróbica, que envolve o oxigênio, que é mais longo e que libera mais energia, e a respiração fermentativa, no caso, fermentação lática, tá? E isso gera uma vantagem metabólica muito grande para a célula cancerígena, pois já se sabe que, usando a respiração aeróbica, ela obtém energia, e o produto da fermentação lática vai estimular as chamadas proteínas RAS. E proteínas RAS são proteínas que estimulam a célula a se dividir e se multiplicar, né? Então, o que acontece? O açúcar, então, ele, além de alimentar energeticamente a célula cancerígena em grande quantidade, tá? Lembre-se que ela tem mais receptores para a insulina, então ela capta mais o açúcar, e que ela metaboliza o açúcar 200 vezes mais rápido do que uma célula normal. Então, ela consome muito açúcar, libera muita energia, mas ao mesmo tempo ela utiliza a fermentação lática para estimular o excesso de proteínas RAS. E quanto mais proteínas RAS a célula cancerígena tiver, mais ela vai se dividir e mais ela vai se multiplicar. Então, se você tinha uma célula, divide-se em duas, que se divide em 4, que se multiplica em 8, que se multiplica em 16, que se multiplica depois em 32, que se multiplica em 64, né? Que vai se multiplicar em 128, e quando chegar lá pelo 10º ciclo de divisão, vai se ter lá 1024 células, ou seja, de uma célula cancerígena, de tanto ela se dividir, vai gerar 1024 células com 10 gerações apenas, e ela continua se dividindo, tá? Então, de certa forma, o açúcar em excesso vai contribuir para mais energia e para um crescimento mais acelerado do tumor. Agora, lembre-se, quanto mais uma célula se divide, maior a possibilidade de ocorrerem o quê? Erros genéticos, mutações. Quanto mais mutações a célula acumular, maior vai ser a variabilidade genética. E aí entra mais um agravante. Porque se aquele tumor, à medida que vai crescendo, vai ocorrendo mais mutações e ele se torna, ele obtém mais variação genética, as células daquele tumor vão ser diferenciadas. E aí fica mais difícil de você encontrar um protocolo de quimioterapia que consiga matar todas aquelas células, já que elas não são clones idênticos. Elas sofreram mutações e elas foram se modificando geneticamente. Então, de repente, você tem um quimioterápico que mata ali só 30% daquele tumor. Entendeu? As outras células continuam se dividindo. Então, vai alimentar um tumor que vai crescer rápido, vai estimular uma divisão celular muito acelerada, aumentando o risco ali de gerar mais mutações vai aumentar a variabilidade genética dentro do tumor, que vai torná-lo mais agressivo e mais resistente aos processos de quimioterapia. Então, essa informação é mais importante ainda para o paciente oncológico que está em tratamento de câncer nesse momento, porque se ele fizer a ingestão de grandes quantidades de açúcar, o que é que vai acontecer? Vai ativar a insulina. Essa insulina
vai se ligar às células que têm receptores para ela. Já mencionei aqui que as células cancerígenas têm de 10 a 50 vezes mais receptores para a insulina, vai capturar essa insulina em maior quantidade para ela, e a insulina vai sinalizar para que a maior parte do açúcar que a pessoa ingeriu seja capturado ali pela célula cancerígena. E esse açúcar vai alimentá-lo energeticamente e vai estimular a atividade ali das células, das proteínas RAS, que vai mandar essas células do tumor se dividirem mais rapidamente, induzindo ali mais mutações de certa forma, né? E aí aumentando a variabilidade do tumor, que vai crescer mais rápido, de maneira mais agressiva e mais resistente aos tratamentos de quimioterapia, por exemplo. Tá? Algumas pessoas acham que a insulina vai diretamente, né, ali no sangue e retira lá o açúcar. Não é. O excesso de glicose, de um tipo de açúcar chamado glicose no sangue, ativa a proteína hormonal chamada insulina. E a insulina não vai agir diretamente no sangue. Ela vai se ligar às células do corpo que tenham receptores para ela. Então, se o indivíduo está com câncer, vai ser justamente essas células cancerígenas que vão se capturar essa insulina e ter mais poder, mais autorização bioquímica ali para capturar essas moléculas. Só um detalhe que aí eu vou abordar em outro vídeo, só para lembrar, a insulina também vai ser capturada ali por células do tecido adiposo, né? Por isso que quando você tem o excesso de glicose no sangue, você acaba engordando, porque a insulina vai se ligar às células de tecidos, mandando que estire o açúcar do sangue, mas vai se ligar às células do tecido adiposo, mandando que se estoque gordura. Tá? Mas aí isso é um assunto para outro vídeo, tá bom? Então, fiquem atentos, lembrando, né, que o açúcar não é estruturalmente o vilão. O açúcar é a nossa principal molécula energética. Mas lembrando lá de Paracelso, mesmo sendo a nossa principal molécula energética, quando você ingere ela em grandes quantidades, principalmente naqueles alimentos ultraprocessados, né, que não são naturais, você transforma o principal herói, um dos principais heróis, em um dos principais vilões da nossa saúde. Tá? Então, era isso, espero que tenham gostado do vídeo. Continue aqui no canal para continuarem recebendo mais dicas como essa de saúde. E obrigado pela presença, fique à vontade para curtir e compartilhar esse vídeo com quem precisa. Até mais.